muitas formas de sacrifícios, de penitências, né? Quando a pessoa peca, o que é que ela faz para resolver o seu problema, para se livrar da culpa? Então nós encontramos isso no mundo, na história universal. Toda a história está marcada por templos e altares, por pessoas em alto sacrifício, né? Caminhando longas caminhadas de penitência, de joelhos por vezes, até sangrar os joelhos. Nesse caso, pessoas que batem em si mesmo até sangrar. E nós temos uma forma de sacrifício. Mas é interessante que o sacrifício instituído por Deus também era temporário. Esse da Páscoa do Egito. E eu gostaria de ler com vocês podem acompanhar comigo em capítulo 10 de Hebreus, porque esse livro de Hebreus, essa carta, ela faz sempre a comparação entre aquilo que era a antiga aliança, a aliança da lei, e aquilo que é hoje em Cristo. E nesse ponto, no capítulo 10 de Hebreus, ele está trazendo a informação de que a lei, nos seus rituais, no seu sacrifício, apenas podia ser como uma sombra, né? Vamos fazer a leitura do capítulo 10 de Hebreus, versículos 1 a 19. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. E acrescento: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esse texto apresenta a superioridade do sacrifício de Jesus em relação aos sacrifícios da lei. E mesmo que Deus tenha enviado o seu Filho ao mundo para resolver o problema do pecado, mesmo que Deus tenha feito em Cristo, como ele diz aqui, corpo me preparaste. Não era mais a oferta de um cordeiro, não era mais o sangue de um animal. O próprio Deus toma a forma humana e deixa-se sacrificar, deixa correr o seu próprio sangue, agora humano. Entrega-se a si mesmo, e isso é a nossa Páscoa.
O apóstolo, quando escreve, ele diz: Cristo é a nossa Páscoa. E nesse texto nós vemos que a lei traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir. Muitas pessoas ainda continuam a confiar na lei. Muitas pessoas ainda têm a sua confiança nos sacrifícios, num alto sacrifício, talvez nas penitências, talvez uma soma de orações repetitivas para tentar alcançar o benefício do perdão. E aqui é interessante que a lei, esses sacrifícios repetitivos, prova que a lei não tinha poder para remover o pecado. Não tinha poder para remover a culpa. As pessoas continuavam a sentir-se culpadas. E é assim que acontece com essas pessoas que todo ano fazem esses rituais, como esse caso que eu assisti ainda hoje, as pessoas cortarem-se a si mesmo, ao ponto às vezes de serem socorridos, porque os cortes foram muito profundos nas suas costas, tentando ganhar um direito, tentando pagar uma coisa que viesse dar a eles a satisfação de terem cumprido e terem se livrado de uma culpa. Esses sacrifícios, segundo a lei, foram instituídos por Deus. Ainda é bem diferente do que esses sacrifícios feitos pelo homem natural, que é um tipo de autoflagelo mesmo, de punição a si mesmo por causa dos seus males. O sacrifício dado por Deus tinha um propósito. Aquele cordeiro no Egito apontava para o cordeiro de Deus. Então, mas esse sacrifício que aqui Hebreus está a referir, ele está a dizer que não agradam a Deus. O versículo 10, capítulo 10, verso 8 diz: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Então, embora Deus tivesse dado como um símbolo, como uma sombra do que viria, não era exatamente isso que Deus queria. Por isso ele mandou Jesus Cristo ao mundo. Quando olhamos para o versículo 5 a 7 desse texto do capítulo 10, ele diz aqui: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como bem o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo aqui é apresentado como aquele da figura lá do dia da libertação do Egito. Os judeus naquela época não podiam imaginar que aquele cordeiro sacrificado, cujo sangue era colocado nas portas, estaria a apontar para um homem que viria, o próprio Deus vestido de carne humana, e que viria para dar a sua vida, para que quando for aplicado esse sacrifício de Cristo em nossa porta, em nossa vida, em nossos corações, nós também fiquemos livres da condenação do pecado e da morte. Isso é muito interessante, que esse texto diz: estou aqui, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, assim como foi libertar Israel do Egito, a vontade de Deus é que eu seja liberto da culpa. Não através de um alto sacrifício. Por que tantas pessoas estão ainda hoje fazendo sacrifícios para alcançar uma purificação, uma bênção? Porque não conseguem acreditar que o sacrifício de Cristo, a nossa Páscoa em Cristo, nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado. Jesus Cristo, o único sacrifício que pode purificar pecados. Porque o outro sacrifício fazia o que então? Ele cobria os pecados. Ele adiava a punição. Deus podia libertar o seu povo do Egito porque foi sacrificado o cordeiro. Mas no ano seguinte tinha que sacrificar novamente o cordeiro, até que viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus. O versículo 14 desse capítulo 10 diz assim: porque por meio de um único sacrifício, falando de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele apresenta dois estágios aqui. O primeiro, o ato salvador de Jesus, quando ele com o seu sacrifício consegue dar o perdão
a quem quiser recebê-lo, quando com esse sacrifício ele pode dar a libertação da culpa, uma pessoa perdoada por Jesus nunca mais vai sentir-se culpado. Se ele verdadeiramente foi perdoado, ele se sente livre, interiormente livre. E aqui está ele dizendo assim, que ainda há um processo em que na nossa imperfeição não vai ameaçar mais o ato da salvação. Esse processo em que eu estou de ser santificado é a continuidade, enquanto estou no mundo, daquilo que já foi feito num sentido eterno, o pagamento pelo pecado, pela minha culpa, mas que agora eu vou sendo levado por esse mesmo Deus até o dia em que estarei longe deste mundo, num corpo transformado. Aqui ele cancelou, nesse versículo também diz, nesse texto também diz que ele cancelou o primeiro para estabelecer o segundo. Nesse sentido, nós podemos pensar no sacrifício da Páscoa, por exemplo, que esta já não cabe a nós mais matar um cordeiro e passar o sangue na porta. Isso já foi cancelado. Agora, Jesus Cristo, que cancelou o primeiro, ele próprio foi o sacrifício para sempre. E também no sentido de que esta lei, que era a base pela qual o povo seguia na direção de Deus, percebe-se agora que não era a forma de libertar, era apenas a indicação do caminho. É como luz que ilumina para mostrar a vontade de Deus, porque a própria lei não tinha o poder de redimir. A lei tinha um poder muito profundo de mostrar o mal, mas na hora de ajudar o pecador a sair do seu mal, a lei não tinha força. A lei só podia condená-lo. Então Jesus Cristo veio e ele retirou esta aliança da lei para estabelecer a aliança da graça. E o texto diz que ele cancelou o primeiro para estabelecer o segundo. Nenhuma exigência da lei podia resgatar. Mas Jesus Cristo podia resgatar porque ele mesmo pagou o preço. E como o último verso que lemos em Pedro, no primeiro estudo, dizia que não foi com prata, nem com ouro, mas pelo precioso sangue que fomos resgatadas. Interessante, no versículo 16 ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então, aquilo que foi escrito em pedra nos dias de Moisés, seria agora escrito no próprio coração humano. Então, uma pessoa perdoada em Jesus Cristo, ela não deixa de ter a lei como referência para a sua vida. Mas não é a lei que escraviza, é a lei que ilumina o caminho, porque Jesus Cristo nos trouxe a libertação da escravidão da própria lei, para a liberdade da graça que Ele oferece, dando-nos uma nova aliança, é chamada aliança da graça. Não estamos mais na velha aliança da lei. A lei gravada no coração. E o versículo 17 diz: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isto é a Páscoa. A passagem do anjo da morte pelo Egito, que passou por cima das casas que haviam sido pintadas com as portas marcadas com o sangue do Cordeiro. Agora, esta outra aliança de Deus, quando o juízo de Deus passa por cima, porque nós já não temos mais o pecado que nos condena. O pecado foi perdoado. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, o sacrifício de Cristo nos dá o direito de sermos libertos. Eu não sei que lembranças você tem dos teus pecados. Eu sei que há muitas pessoas que continuam a se maltratar por seus pecados. Acham que merecem sofrer porque fizeram coisas erradas. Acham que precisam fazer longas jornadas, caminhadas de joelho. Acham que precisam fazer longas orações repetidas para se verem livres dos seus pecados. Mas aqui o texto diz que o Senhor Jesus Cristo, quando tem acesso às nossas vidas e quando traz a sua lei, a lei da graça, a lei do amor, a lei da sua cruz, do seu sacrifício, então os nossos pecados e iniquidades são perdoados e Deus apaga para sempre. Então esta é a libertação, é muito maior do que a libertação do Egito.
Aquele povo foi liberto, sim, do poder escravizante de Faraó. Mas nós somos libertos de um poder muito, muito terrível, que é o sentimento de culpa. O sentir da nossa miséria. O sentir que somos pecadores. O sentir que eu não posso isso, não posso aquilo. Mas quando eu chego a Jesus Cristo e sou coberto pela sua vontade, então eu tenho os meus pecados perdoados. Eu tenho a sua lei escrita no meu coração. É a lei do amor, é a lei da graça. É a lei do perdão para aquele que se arrepende. É muito interessante ver a Páscoa com este ângulo de visão do Novo Testamento. A libertação semelhante àquela que foi no Egito, mas agora uma libertação interior, onde o coração é liberto do seu mal. E podemos contemplar Deus, e podemos contemplar em Jesus a verdadeira expressão do amor do Pai. É muito interessante ver. Ele diz aqui no verso 18, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Toda vez que um cristão começar a lamentar os seus pecados e quiser castigar a si mesmo pelos seus erros, ele estará negando a obra da redenção. Porque ali está toda a redenção do nosso pecado, todo o perdão. Tanto que ele diz no verso 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, o coração humano precisa ser completamente liberto. E é verdade que muitas vezes nós vamos cair outra vez na escravidão dos nossos sentimentos de culpa. Nós vamos uma hora ou outra cair num erro outra vez e vamos pensar, mas eu sempre faço errado outra vez. E algumas pessoas estão desanimadas da sua vida porque não conseguem dizer eu sou livre, eu sirvo ao meu Deus, eu estou livre do meu mal. Mas é preciso encontrar, através da Páscoa podemos lembrar mais uma vez isso, que aqui está o lugar da expiação. E essa expiação já foi feita, esta lei já foi gravada no coração, os pecados já foram perdoados para sempre. E nesse momento eu gostaria de, chegando aqui no ponto final da nossa mensagem, falar um pouquinho sobre os 5 pilares da nossa fé, deste Evangelho. Os valores profundos do Evangelho que o versículo 18 retrata aqui. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso que diz Coríntios capítulo 15, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ali está o primeiro desses pilares da fé e do Evangelho. A morte de Cristo pelo pecado da humanidade. Ele morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo desses grandes pilares é que Cristo foi sepultado. Cristo desceu com os nossos pecados até a sepultura, assumiu a consequência máxima que o pecado traz. O pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. Cristo não somente morreu naquela cruz, mas ele foi também até a sepultura como um homem natural vai, como você e eu um dia iremos, se estivermos nesse curso natural da história. A não ser que haja a intervenção do Senhor hoje e leve aqueles que são seus. Como ele diz que virá buscar os seus, mas se formos naturalmente pela história humana, nós vamos chegar à sepultura. Só que o Senhor Jesus passou lá primeiro agora. Ele veio, ele desceu até a sepultura. Ele desceu, assumiu os nossos pecados sobre ele e foi até lá. Esse é o segundo pilar. O terceiro e grande pilar da nossa fé e do Evangelho é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Uma coisa muito interessante sobre ressurreição: ressurreição nada tem a ver com reencarnação. Ressurreição, a semelhança de Jesus, é que ele, naquele corpo humano que ele tinha, foi que ele ressuscitou. Quando ele saiu da sepultura, ele mostrou as marcas. Ele estava no corpo que ele teve como ser humano natural, sem o pecado. E quando ele sai da sepultura, ele traz as marcas do seu corpo, no seu corpo. E este é o projeto de Deus, que cada pessoa que crê em Jesus tenha o seu corpo ressurreto. Não mais com a consequência do pecado, com aquilo que o pecado pode trazer também, que é a morte, porque então não morrerá mais. É interessante que Jesus diz que aquele que crê nele será semelhante a ele na sua ressurreição.
Então, ressurreição é algo muito glorioso. Não é uma expectativa de que eu morra, nasça de novo, morra de novo, nasça de novo, até chegar ao ponto de ser alguém perfeito. Veja que esta visão, ela contraria a visão da fé. Porque eu estou como que passando por essa vida, me sacrifico um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até chegar a ser perfeito. Deus diz que esse não é o caminho. O caminho é quando Jesus se sacrificou, pagou o preço e me dá o direito de ressuscitar juntamente com Cristo. O dia em que a morte bater na minha porta, como a minha vida pertence a Jesus Cristo, meus pecados foram carregados por Ele lá, e Ele levou a última consequência, e Ele venceu a morte. O pecado não terá mais nenhuma exigência sobre mim. Nesse dia, o que vai valer é a lei da graça. É o dom de Deus, o presente de Deus. Mas nós temos um quarto pilar da nossa fé. O primeiro é a morte. O segundo é o sepultamento. O terceiro é a ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou e hoje é o nosso dia da ressurreição, a nossa Páscoa fala disso. E Jesus foi elevado aos céus à vista de mais de 500 pessoas, depois de ter aparecido muitos dias e conversado e comido com eles, e mostrado as suas mãos e pediu a Tomé, Tomé, põe a tua mão aqui, põe a tua mão no meu lado, Tomé, não sejas incrédulo, mas sejas crente. Ele viveu com seus discípulos alguns dias, até o momento em que foi elevado às alturas. E quando uma nuvem encobriu Jesus, que subia aos céus, para onde Jesus subiu? Jesus subia para a presença do Pai. Ele foi elevado para encontrar-se outra vez na presença do Pai. Ele tinha dito aos discípulos sobre isso, que ele voltaria ao Pai. E este é, então, digamos, o quarto pilar da nossa fé. E qual é o quinto pilar da nossa fé? Então nós temos que reforçar esta ideia também. A entrada de Jesus no santuário celestial. A entrada de Jesus à presença do Pai. É muito interessante esse ponto também da nossa fé. Porque nós temos grupos religiosos no mundo que negam que Jesus entrou no santuário. E dizem que só entrou muitos anos depois. Mas aqui o texto diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Por que nós temos confiança? Porque Ele já entrou por nós. Ele entrou, e a Bíblia diz isso muito claramente. A Bíblia diz que houve um sinal aqui na terra, no dia da sua morte, de que Jesus tinha levado o seu sacrifício ao santuário terrestre. Qual foi o sinal? O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Aquele lugar santo e santíssimo, separado por um véu muito forte, o véu rasgou-se de alto a baixo, abrindo passagem para qualquer sacerdote e qualquer pessoa que em Cristo estivesse, poder chegar ao lugar, o santuário de Deus, onde estava a arca, onde estava, embora naquele dia podia não estar ali a arca, mas era o lugar da arca, era o lugar onde estavam os querubins representando a presença do Pai, esse era o santuário. Mas também o texto diz depois que Jesus chegou ao santuário celeste, à presença de Deus, o Pai. Qual é a prova disso? A primeira prova é a própria Escritura. Jesus diz que quando ele chegasse lá, ele enviaria o Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo desceu para estar com a humanidade. E depois, quando Estevão está para morrer, ali naquele ato de apedrejamento, quando ele foi martirizado, ele olha para o céu, Deus abre os céus para ele, ele diz, eu vejo o Filho do Homem assentado à direita da majestade. Jesus estava junto ao Pai, o santuário celeste. Jesus estava lá sentado. Agora, nesse momento, quando Estevão descreve, diz que ele estava em pé. Mas o texto diz que ele assentou à destra
da majestade nas alturas. Então, quando nós falamos da Páscoa, a Páscoa tem um sentido especial para nós, se tiver esta visão da realidade de Jesus Cristo dar a sua vida por nós. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, segundo as Escrituras diziam, ressuscitou dos mortos, venceu o poder da morte, segundo as Escrituras diziam, foi elevado aos céus e entrou na presença do Pai. E a Bíblia toda, o Novo Testamento todo descreve ele como nosso sumo sacerdote, que entrou uma vez por todas no santuário, com seu sangue, pagou o preço pelos pecados do mundo inteiro, diz o evangelista João nas suas cartas. E ele diz também que nós temos agora a liberdade de chegar ao santuário. Pedro fala que somos como sacerdotes, que podemos chegar ao Pai em nome de Jesus. E esse nome que nos dá o direito, porque ele pagou e nos oferece de graça. Mas é preciso um encontro de cada pessoa com esta realidade. Crer no Evangelho é crer na sua morte, no seu sepultamento e ressurreição. É crer que ele levou perante o Pai a obra consumada. Como ele disse na cruz, está consumado. E nesta obra consumada, nós estamos perdoados. Feliz Páscoa. Isso é Páscoa feliz. Páscoa feliz não é todas as coisas que acompanham, as refeições, os doces, os chocolates. Páscoa feliz é conhecer que a lei já não tem mais poder para nos condenar, porque a graça de Jesus pagou o preço que a lei exigia. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, quem nele crê não é julgado. Quem todavia não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Onde está o seu coração nessa Páscoa? Estás à espera da ressurreição também um dia, porque Jesus pagou por seus pecados e você o recebeu? A Bíblia diz que tudo começa no coração humano com o arrependimento, com o sentimento da culpa e a confiança na obra dele. O sentir a culpa é um sentimento de todos, mas confiar na obra não são todos que confiam. Muita gente está lutando para fazer do seu jeito. Eu espero que você faça da forma como Deus escolheu. Confie na obra de Jesus, arrependa-se dos teus pecados, entregue-se a Ele e diga: Senhor, eu creio que o Senhor morreu por meus pecados. Eu quero que sejas o meu Salvador. Eu creio que ressuscitaste para vencer para sempre o poder da morte. E receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Entregue-se a Cristo. Confie nele. Amém.